Irmãos, a todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que noite abençoada, que noite feliz, podermos estar na casa do Senhor, meditar na sua palavra, rever os irmãos e ainda tomar a ceia do Senhor, alimentando a nossa fé em Cristo Jesus. Assentados como estamos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, narrado por São Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus, narrado por São Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. O tema da mensagem vai ser: Jesus, tem compaixão de mim. Iremos fazer 3 aplicações: como éramos, como estamos e como seremos, por causa da compaixão de Cristo. Marcos capítulo 10, verso 46 a 52. Está assim escrito: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Rabone, meu professor, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Texto por demais conhecida a sua história. História essa relatada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Há uma certa divergência que precisa aqui e acolá ser sempre orientada. Quando nós falamos de Jericó, nós estamos falando daquela mesma cidade que foi conquistada por Josué, a primeira conquista de Israel após saída do Egito. É a mesma cidade, mas essa cidade que fora amaldiçoada por Josué, não Josué pessoa física, mas pela a regência, governo, liderança de Josué, diz: maldita a cidade, todo aquele que reconstruiu essa cidade. Não é que Herodes, naquela época, porque tinha muito dinheiro, onde se tem dinheiro se constrói sonhos, onde não tem dinheiro nem pesadelo constrói. Ele construiu uma cidade, um castelo de inverno. Aí ficou conhecida a cidade velha de Jericó e a cidade nova de Jericó. Itajá, aqui perto da gente, quando fora construir o açude nosso, a velha cidade e a nova cidade, guardadas as devidas proporções a nível só de referência. Há em Maceió um bairro que está sucumbindo, se acabando, só por causa da extração da salgema. Eu já tive o privilégio de ir pregar ali nesses últimos 3 anos, e o GPS me mandou por dentro desse bairro. Eu me lembro que estava comigo nessa época Auri, Núbia e Vaneide. Parecia deserta a estrutura, casas abandonadas, um bairro inteiro. E agora é notícia nacional, nós sabemos como está a tal situação. A cidade velha e a cidade nova. Talvez com essas 2 ilustrações locais nossas, possamos entender que quando um evangelista diz que na entrada da cidade ou na saída da cidade, está se referindo à referência antiga e nova. Na entrada da cidade nova, na saída da cidade velha. Vamos conciliar essa questão também. O que é que eu posso mais falar sobre esse texto? Sobre Marcos. Deixa eu falar sobre Marcos. Marcos apresenta Jesus como servo, como aquele que veio para servir, aquele que não veio ser servido. Muito diferente da gente, viu? Por mais que você não goste de ser servido, mas aqui e acolá tem uma pontinha, diz assim: é bom demais.
Aqui e acolá você está num restaurante, ou numa viagem, ou num hotel, você diz, facilmente eu me acostumaria em comer bacalhau ao azeite aos muros, de batata aos muros. Facilmente eu me acostumaria, ia me acostumar do hotel, do local. O ser servido é fantástico. Guardada essa linha de pensamento, só para provocar você, Marcos apresenta Jesus como servo. Quando estudamos esse texto, esse livro, essa expressão da biografia de Jesus, todos apresentam como capítulo central, o versículo central de Marcos, o capítulo 10, verso 45. Lê comigo, por favor. Por isso que Marcos faz questão de apresentar Jesus como servo, mas não doulos, não como escravo. A palavra hiperetes, a palavra é aquele que serve sem se aparecer. O escravo, aquele escravo que nós temos na cultura, na história brasileira. Leontino fala muito bem disso nos seus livros. O escravo sempre aparece, é o escravo da casa, é o escravo do recado. Mas aqui o Cristo não é o escravo que aparece, é o servo que não está em cena, mas serve a todos. Veja o verso 45. Há uma só voz, podemos ler? Se você quiser depois anotar, aqui está o versículo-chave, a tese, o centro da carta. Leamos, pois, na sua voz. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso que a divisão do evangelho que Marcos escreve tem 4 partes. Ele apresenta Jesus, ele apresenta o servo. O capítulo 1 é uma apresentação. No mesmo capítulo 1, verso 14, até o final do capítulo 9, ele apresenta o ministério do servo na Galileia. É importante, quando nós lançarmos luz à leitura do evangelho, observar a importância de Jesus na Galileia. Ele apresenta Jesus, o servo desconhecido, que sai da obscuridade e vai para a popularidade. Na Galileia, ele já ganha popularidade. Depois ele apresenta a terceira divisão, além de apresentar o servo, além de mostrar o ministério do servo na Galileia, ele vai mostrar a partir de agora a jornada do servo a Jerusalém. Por isso que Jericó é tão importante. O capítulo 10 fala, é a jornada de Jesus para Jerusalém. E o capítulo 11 até o final 16 é o ministério de Jesus em Jerusalém. Eu, particularmente, quando dou essa expressão, participo em instruir os meus irmãos que serão pastores, ou algumas palestras, nessa parte eu digo que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são diferentes de todos os livros que nós lemos, ou que nós escrevemos. É uma introdução longa, para apresentar a última semana de vida do servo, de Jesus Cristo. O evangelho tem uma introdução longa, dizendo quem é Jesus, o que ele fez, como faz, mas a ênfase é a última semana, e Marcos deixa muito claro, como os demais outros escritores, que a última semana é o foco, olho no olho, é o foco da mensagem de Mateus, Marcos, Lucas e João. É a última semana. Por isso que ele vai dar tanta ênfase no ministério de Jesus em Jerusalém. Vamos para o texto? Eu acho que está de bom tamanho já essa elucidação para nós. Vamos ficar no texto. Então, eu estou aqui na terceira divisão da carta sobre a jornada do servo a Jerusalém. Jerusalém diz aqui 30 quilômetros para Jerusalém. Jericó fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Coisa hoje em dia que a gente tira em 15 minutos, dependendo do trânsito, em 10, dependendo do carro e dependendo do atraso do motorista. É uma distância curta. Hoje nós temos tecnologia que andamos 3.000 quilômetros em menos de 3 horas, gente. Você vai a São Paulo em menos de 3 horas. Ou seja, você anda 6.000 quilômetros, vai e volta no mesmo dia para São Paulo. Inimaginável nessa cultura aqui. Vocês sabiam, só a título de guisa, a título de conhecimento, de informação, de provocação, que quando a primeira máquina a vapor de trilho chegou a ser pronunciada com 80 quilômetros, houve-se um estudo para saber se o corpo humano iria aguentar a mudança de 20, 40 para 80. Eu queria que ele estivesse no túnel do Eurotúnel para ver o trem-bala 310, assim, e agora? Toda a velocidade que nós temos aqui era inimaginável na época do texto. Então, para dizer que 30 quilômetros aqui eram horas de caminhadas.
Não era fácil. Não havia transporte público. Nós reclamamos e devemos reclamar por melhoria sempre, mas aqui nem possibilidade de reclamar poderia, porque não havia transporte público. Distava 30 quilômetros. Vamos lá então, vamos para o texto. E foram para Jericó. Observe que aqui vamos tirar algumas lições. Vamos acordar o dia. Hoje é domingo, 4 de abril. 4 de agosto. Estamos acordando, vamos lá para a igreja. Dependendo do roteiro que nós fazemos, no horário que saímos, encontramos quase as mesmas pessoas. Quando eu acordo amanhã, quando eu acordo amanhã, vou sair de carro trabalhar, tem as mesmas pessoas. Passa um rapaz num carro, pastor Romeu! Eu digo, já sei que está vivo, escapou. Aí já passa o outro lá assim, doutor, eu não roubei não. Eu digo, opa, escapou. A vida tem a sua mesmice. Mas é na mesmice que nos dá segurança, mas também é a mesmice que pode nos escravizar. Só quem pode quebrar a mesmice nossa com qualidade de vida é Jesus Cristo. Amanheceu aquele dia, mais um dia que um homem sem nome não tem nome. Esse cego não tem nome. Tem, pastor Romeu? Tem não. Não tem nome. Tem que estar lá Bartimeu. Aguenta um pouquinho. Sabia que cerca de 30 mil brasileiros, doutor Neto, mais de 30 mil brasileiros por mês não são registrados, não são pessoas, não são patriados nossos. Há uma campanha pública para o registro das pessoas. Saia da escuridão, venha existir. Diego já deve ter visto no TJ campanhas desse tipo. Porque há centenas, milhares de pessoas em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, que nem o nome existe. E quando vai receber uma herança, alguma coisa, tem que tirar a documentação toda. Você não existe? Não, eu estou aqui. Podemos existir para o mundo físico e espiritual, mas para o mundo jurídico tem que ter registro. Sabia que esse homem era tão desafortunado que nem nome tinha? Pastor Romeu tem, o senhor que não leu direito. Então tá bom. Sabia que a palavra Bartimeu é filho, Bartimeu, o pai? Não sei qual o motivo, mas nem nome colocaram no registro. Era conhecido como a alcunha do pai, Bartimeu. Amanhece o filho de Bartimeu, cego, mais conhecido como o ceguinho de Jericó, foi esmolar de novo. Renda dependendo da caridade, da piedade das pessoas. Vamos comigo para o texto, vamos lá então? Jesus, tem compaixão de mim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Aqui eu quero trabalhar para vocês, numerosa multidão, porque lembra que Marcos apresentou Jesus como o servo. São 3 as fases do ministério de Jesus. Se vocês gravarem isso, quando estiverem lendo o Evangelho, vocês vão dizer, opa, me ajudou muito aquele culto. Obscuridade, popularidade e rejeição. Essas são as 3 fases do ministério de Jesus. Ora, quando ele é apresentado, ele é obscuro. Não é ele, filho do carpinteiro, seus irmãos não moram em tal lugar. Obscuro, era qualquer um. Quem é este que vem aí? Agora ele é alçado à popularidade. Agora todos conhecem. Multidão aí, não é a ideia de só seguir. Ele era unanimidade no assunto religioso. Todos queriam seguir. Então eu estou na fase da popularidade. A terceira fase é a rejeição, que é a última semana de vida, quando Jesus faz o que eu vou chamar de purificação do templo, mas que doeu nas costas de alguns, doeu. E ele faz isso porque o Salmo de número 2 já diz que o cetro do Senhor não será poupado naqueles que atrapalham a obra dele. Olha o que diz o texto, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Bartimeu aí não é nome próprio, pode até se tornar. Agora, eu me lembro que em algumas aulas de introdução à teologia, quando ia falar sobre a origem do pecado, iria provocar um desenvolvimento de defesa sobre Teodiceia. Teodiceia é toda tentativa de defender Deus, que não é o autor do mal. Quando falava de Adão, eu dizia, Adão não é um nome próprio, é um nome, título, é representativo. Adão significa o primeiro representante. Aí, para ironia da minha aula, tem um rapaz chamado Adão. E eu, pastor, digo, você agora é pessoa física, Adão. Ele é pastor da igreja presbiteriana independente. Deus muito o abençoe.
tornou-se um nome próprio, mas antes não. Bartimeu, eu conheço pessoas com o nome Bartimeu próprio, no código nosso, registrado civilmente, mas aqui no texto eu não posso dizer que é o nome próprio. É um título, é uma identificação, é dizer, ele é filho de Manuel, ele é filho de José, ele é filho de Romeu. Mas eu não tenho um nome não. Bartimeu aqui, filho de Timeu. Interessante, há uma identificação, filho de quem? A doença, que tipo de doença, qual a enfermidade, qual a dificuldade, cego. E diz o texto, filho de Timeu estava sentado à beira do caminho. Sabe, a mesmice da vida. Conhece aquela música, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Parece que cabia aqui nessa história aqui. Parece que não tem mais jeito para a nossa história. Parece que não. Mas se não desistirmos da vida, mesmo que ela seja a mesma todos os dias, mesmo que seja cinza a tua história, não deixa de fazer a mesma coisa e olhando com perspectiva de que algo novo pode aparecer na estrada da tua vida, na tua história. E olho no olho, sempre vai aparecer algo novo para nossas vidas, na nossa caminhada, nas nossas estradas. Só que nem sempre presta. E algumas vezes já escolhemos tão errado que temos medo de abraçar o algo novo. Mas, queira Deus, andar na estrada da tua vida, nos teus desesperos, e que você reconheça Ele dizendo, esse aqui é diferente, esse não veio matar e roubar e destruir, esse veio para dar vida e vida em abundância, Jesus Cristo. Sabe, essa é a condição antes. Bartimeu era cego e mendigo. Gente, não é fácil ser mendigo hoje. Nunca foi, pastor, eu sei. Mas tem algumas ajudas sociais. Nós vivemos numa democracia social. Há verbas do nosso trabalho para manter uma certa dignidade, alçada dignidade a pessoas que estão na mendicância. Mas naquela época, eu estou falando de um período que não tinha nenhuma proteção a escravo, nenhuma proteção a seres humanos. É réis. Sabe quem é Bartimeu, filho de Timeu? Ninguém, é um zero ninguém. Que ministério público da época não iria nunca defendê-lo. Isso aqui é um zero ninguém, isso é um coitado. Havia valas comuns para serem enterrados. E pasmem vocês, Joséfo chega a dizer que muitos iam vivos. Muitos mendigos iam vivos e se lançavam dentro da vala comum. Eu quero dizer para você que existe um caminho, não de alternativa, mas um caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Você não precisa desistir da sua vida nunca, mesmo que chegue ao extremo social de rejeição extrema. Bartimeu, cego à beira do caminho. Enquanto todos iam, ele ficava. Tem algumas músicas que eu poderia citar, de Erasmo Carlos, com Roberto Carlos, que eu gosto dessa música, Beira do Caminho. Bacana. Beira do caminho é todos passam e eu fico. Você sabe quantas vezes eu já fui e voltei para Mossoró e tem a queijaria opção? Alguns sabem o que estou falando, né? Está lá, e alguns ali em Riachuelo já vendem alguns produtos na beira do caminho. A gente vai e volta, estão os mesmos lá. E quem vai para a nossa cidade, você que é de fora, quer conhecer, para Extremóis, tem aqueles meninos do grude, à beira do caminho, são os mesmos. E eu vos digo, as mesmas gerações que vão passando de pai para filho. Eu quero dizer, pode manter a vida social e econômica, mas por favor, nunca seja o mesmo, enquanto não encontrar o Jesus que salva a tua vida. Sendo assim, enquanto você está vivendo a mesma expressão econômica, social, beleza, não interfere em nada, mas enquanto não tiver paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, saia da beira deste caminho. Todos iam para Jerusalém, ninguém ia ficar em Jericó. Mais ou menos Jericó é uma cidade de repouso, Jericó seria uma cidade, Jesus está aqui muito mais para descansar, aquela última parada, o pit stop, para continuar a Jerusalém. Mas havia ali, nos desígnios de Deus, um Zé Ninguém, um João Ninguém, um ninguém que ninguém notou, mas o Criador disse, ele será chamado para a vida eterna, será chamado para se sentar ao lado do Rei dos Reis. Meu querido, é aqui que me encanta o Evangelho. É aqui que minha mente é trazida, está vendo aqui que o Evangelho não é para elite só?
só para os intelectuais, só para os que têm nome, mas o Evangelho alça aqueles que não são vistos, como diz a sociologia, o ser não notado. E nós passamos aqui em Natal cerca de idas e vindas por meio de milhões de pessoas que não são notadas, mas não tem um que não seja notado pelo Senhor Jesus Cristo, que tem compaixão. Esse aqui, talvez para o mundo religioso, fosse descartado porque não tem liderança, não tem economia, não tem o que dar, só tem o que tirar da igreja. Mas Jesus não está trazendo pessoas para trazer nada para a igreja, mas para deixar tudo na igreja. E o que é tudo na igreja? Como diz João Calvino, o tudo da igreja é o meu coração. Enquanto eu não entregar o tudo à igreja, que é o Cristo, o coração suco cósmico, que é coração elevado aos céus, enquanto eu não fizer isso, eu não trouxe nada para a igreja. Tudo nosso, que é o coração, na igreja, aos pés de Jesus. Amém. Vamos continuar, gente boa, gente amiga. O texto continua. E ouvindo que era Jesus. Opa, algo novo aqui. Ouvindo que era Jesus. Então, Bartimeu já tinha ouvido falar a fama de Jesus. Lembra que eu vos falei? Era já popular. Estava na fase do popular dele, conhecido. Ouvindo, ninguém pede ajuda. A não ser que foi um desespero tremendo. A gente pede ajuda a quem pode ajudar. Só em caso de extrema urgência, que do nada a gente diz, socorro, me ajude! E grita a esmo para ver se no meio da multidão há alguém que possa nos socorrer e seja capaz. Algumas vezes, aqui e acolá, em transportes, em viagem, algumas pessoas podem passar mal, seja no ônibus, numa van. É pouco provável, numa van daqui para Mossoró, e um médico. Pouco provável. Mas vai, estou dizendo que é pouco provável. Mas quantas vezes em uma viagem alguém passa mal e se pergunta, tem alguém aqui que possa socorrer? Algum médico? Algum enfermeiro? Alguém da área? Tem alguém que começou hoje o curso de enfermagem que possa botar a mão aqui? Certa vez viajando, um colega nosso, pastor Anselmo, passou mal nas alturas. Ivaneide disse, chegou a hora do pastor Anselmo, eu digo, ele está mais perto de Deus e nós também, vamos orar? Em pleno voo, é chamada a ajuda, aparecem 2, 3 médicos, e ele é poupado. O capitão da cabine disse, algum médico aqui, e nessa hora aparece logo 3, assim, deixa comigo. Bartimeu, ouvindo quem era Jesus, ele diz, opa, eu não vi, e cá para nós, eu não vejo há muito tempo. Eu vou dizer porque há muito tempo, eu estou usando a expressão há muito tempo. Eu não vejo há muito tempo, mas escuto já há muito tempo, de longe já escuto. E se esse foi o mesmo Jesus que expulsou os demônios de Gadara, que fez a filha de Jairo recitar, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou os pães, se for o mesmo Jesus, eu não vou perder a oportunidade. E cada vez que as pessoas chegavam, alguém andando assim, olha, é Jesus. Você estava com ele, você estava com os apóstolos, com os discípulos, quando ele disse, levanta e anda para a menina. Eu não estava não, mas minha prima estava lá e disse que foi verdade. O meu sobrinho também estava lá. É por isso que eu estou aqui. E Bartimeu foi crescendo, dizendo, é ele. Por isso que diz assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, está entre vírgula, na entre vírgula no português a explicação. Está explicando. Esse texto não foi escrito full time, no tempo linear da história. Talvez Marcos tenha escrito 40 anos depois dessa história. 40 anos. Por isso que ele está explicando, o Nazareno, porque as pessoas que estavam lendo, iriam ler, os leitores primários, talvez tivessem dúvidas, dizendo, quem é esse Jesus? O Nazareno. A da primeira alcunha, o primeiro nome, porque como foi chamado os seguidores de Jesus, o Nazareno. Então ele não está escrevendo para uma turma que estava presente, mas para uma geração de a abraçar a fé cristã. 40 anos depois desse fato, se eu levar em consideração a expectativa de vida deles para a nossa, já tem passado quase 2 gerações. Quase 2 gerações. Então,
Por isso que tem essa nota explicativa, o Nazareno, a quem nós seguimos. Vamos continuar então, gente boa, gente amiga. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui eu encontro a raiz e a base e o centro do que eu quero falar para vocês. Tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Temos essa liberdade, por meio de Jesus, a dizer: Jesus, Deus, tem compaixão de mim. Queira Deus ser favorável ao teu clamor. Queira Deus. Eu não vou dizer que Ele vai ter compaixão de todo mundo, mas que Ele tem compaixão, tem. Mas Ele sabe distribuir de forma homeopática e graciosa a compaixão no coração de cada um. Não faltará compaixão nunca nele, mas não será sempre na hora do nosso clamor. Bartimeu teve a alegria de, na hora do clamor, ter a compaixão aplicada em tempo real, aqui. Quem dera, eu comecei minha fé cristã, igual a fé de vocês, pensando, eu vou orar, dobrar os joelhos, dizer, Senhor, está curado, e me levantar, está curado. Eu fui vendo que cada vez que eu me levantava assim, não estava curado, não estava curado. Eu pensava que era assim. Mas não é assim. Mas de vez em quando é assim. Deus tem compaixão de nós. Alguns de forma homeopática, alguns de forma instantânea. Ele está no controle, distribuindo como Ele quer suavidade aos nossos corações. No caso de Bartimeu, foi instantâneo. Olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Então, sua condição era cego, mendigo, mas olhe, agora por causa de Cristo, ficou sabendo? Lê comigo, por favor, o verso 47, podemos ler juntos? E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele foi a Jesus, ele clamou a Jesus. Mas, por favor, não foi nada cego, no sentido aqui, contraponto. Revés de cegueira visual. Não foi nada sem conhecimento. Não creio, e aqui falo a minha opinião, não creio que numa cultura brasileira, com 220 milhões de pessoas, haja desconhecimento de qual é a cultura que nós vivemos. É uma cultura cristã. Mas não significa, porque somos criados numa cultura cristã, que todos conhecem Cristo. Nós não estaremos apresentando as dogmáticas da igreja, nem as doutrinas da igreja. Isso eles não conhecem mesmo. Mas eles sabem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que nós não devemos pregar um Cristo a pessoas que não têm base cristã, mas devemos pregar um Cristo a esse que tem base cristã, que não tem relacionamento com o Cristo que diz: pode falar comigo, eu estou ao teu lado. Você, olho no olho, você não precisa de pastor, de padre, de eclesiologia para falar comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a tua compaixão viva ao teu lado. Amém. É esse que o povo precisa ouvir primeiro. Depois, se eles abraçarem e quiserem congregar no meio da igreja presbiteriana, que venha, nós iremos vivermos juntos essa fé. Mas eu tenho que apresentar o Cristo que tem compaixão, e não a igreja que tem compaixão. O primeiro Cristo. Continua comigo, gente boa. Ele buscou Jesus na hora certa. Opa, Jesus, filho de Davi. É interessante que ele não só busca na hora certa, ele não teria outra oportunidade. Eu acho que não. Porque, reverendo Diogo, é muito fácil a gente falar daquilo que está escrito. E falar do que está escrito que aconteceu. É ótimo dar opinião sobre o resultado do jogo já jogado. É muito bom. Rapaz, agora fazer meu comentário. A partida foi assim. Já sei. Quero ver você dar a sua opinião quando está no jogo. Essa oportunidade aqui, ele abraçou. Meus irmãos, diferente dele, de Bartimeu, nós temos centenas de oportunidades de entregar a nossa vida a Jesus nos dias atuais. É por internet, é WhatsApp, é carro de som, é tudo. Não sei se isso tem endurecido o teu coração, mas por favor, saiba que um dia eu irei partir, irei morrer, como você também. A questão é que existe ou não uma escatologia, existe ou não uma continuidade de vida. Eu parto do pressuposto que existe. Se não existir, beleza, empatamos. Mas e se existir? Falando para você, olho no olho, e se existir? O problema não é o presente, o problema é o escatológico, é o amanhã.
Eu não sei a concretude do amanhã. Por isso que eu tenho fé que Jesus Cristo é o amanhã seguro e lanço meus pés, melhor, lanço meu coração aos pés dele. Entrego a minha vida. E se for mentira? E se for verdade? Eu me lembro de depois ter falado isso para uns alunos. Você sabe que aluno é imagem e semelhança da coisa ruim. Alguns são a própria coisa ruim mesmo. Perguntou, reverendo Romeu, e se isso tudo que o senhor está falando for mentira? Eu digo, eita gota. Eu disse, e se isso tudo que eu falei for verdade? Cristo vive. Ele passa no nosso dia a dia, de várias maneiras. Por isso, entrega a tua vida a Ele, como Bartimeu foi e buscou Ele, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. É interessante que ele buscou na hora certa, só tinha essa hora. Eu não vou florear aqui, fazer chover no molhado, não, só tinha essa oportunidade. Me deu esmola. Quem pede, pede chorando. Quem pede, pede chorando. Quem tem vergonha na cara, pede chorando. Mas quem já é profissional, diz assim, tia, a senhora sabe, né? Já tem um enredo. É em todo canto. Na parada de ônibus tem os profissionais do pedido. Na parada de táxi, no shopping. Gente, em restaurante chique. Chega assim, até supermercado diz assim, não ajude porque é crime, fica usando criança. Quem tem vergonha na cara, pedir é vergonhoso. Mas quem já está, como diz a música dos Gonzaga, ferido e acabado, já foi acostumado, acabou com a vergonha do homem. Aqui quem está pedindo é o desespero de uma alma dizendo assim, esse pode me salvar. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Senhor, tem compaixão de mim. Vamos pedir? Verdadeiramente. Senhor, tem compaixão de mim. Pedir. Sabe, olha o texto continua. O verso 48, e muitos repreendiam. Muitos aqui, não eram todos, por favor. Quem estava perto? Eu também não acredito que era uma caravana silenciosa. Eu não acredito que era uma caravana presbiteriana com o presidente do Supremo Concílio e a mesa do Supremo Concílio seguindo. Tem hora que eu digo, nossa, que silêncio. Vai entrar a mesa do Supremo Concílio, vai o reverendo, o presidente, vice-presidente, secretário, e eu vou lá, o pessoal olha assim, eu digo, não olhe não que eu estou te vendo. Eu tenho certeza que eu estou na rua, gente. Eu estou numa cidade, tem uma multidão, tem gente. Então, muitos repreendiam, rapaz, fica na tua, não causa escândalo. Toma aqui, já dei dinheiro para não incomodar o mestre. Ajuda a diaconal em ação. Não se incomoda, está aqui, já deixei o dinheirinho, já tem sua cesta básica. E a carne? Tem uns que são tão profissionais que tiram o máximo da gente. Eu não creio que era um silêncio absoluto aqui. Muitos repreendiam. E aqui não seja deselegante, para que se calasse. Só sabe a dor da gente, somos nós. Quando eu grito, eu não estou sendo representando, eu não estou num circo, num picadeiro. Quando eu dou meus gritos, ai meu Deus! Vocês não sabem a quantidade de gritos que eu dei e darei ainda dentro do meu carro, dirigindo sozinho, dizendo, meu Deus! Vocês não sabem como a solidão é atrevida, como a direção do carro nos ajuda muitas vezes. Você nunca fez isso, né, reverendo? Dirigindo assim, indo sozinho, assim. Meu Deus, meu Deus! Quando o desespero aperta, quando o quarto é teu parceiro de grito, você sabe o que eu estou falando, que contempla todas as tuas lágrimas. Você fecha, quando sai do quarto e vai para a sala, está todo mundo lá, você diz, não, que entrou um cisco no meu olho, não. E a vida continua. Eu sei que nós temos que muitas vezes representar, mas diante de Deus não há necessidade de representar. Senhor, tem compaixão de mim. Se Bartimeu viesse aqui, eu disse, Bartimeu, tu vai comigo ali, 5 pontas, lá de Ceará Mirim, 5 ruas, porque você é bom de grito, vai chamar uma multidão, vai dizer quem é Jesus. Não tenha timidez de pedir nada a Deus diante do seu sofrimento. Vamos continuar, gente boa, gente amiga. Bartimeu foi perseverante. Cala a boca, rapaz, esse é elegante, além de cego, mal educado, dou por vista os pedagogos da época, dizendo, cala sua boca. Mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que aqui se misturam algumas expressões religiosas veterotestamentárias.
Marcos faz questão de dizer filho de Davi para continuar a velha aliança com a nova aliança. Ele está vendo que é uma mesma aliança. Filho de Davi é o mesmo filho de José, o filho de Deus bendito encarnado. É que ele está fazendo essa ideia aqui. Filho de Davi, que é a linhagem messiânica do prometido. É nesse sentido. Rapaz, ele não faltou à escola dominical, porque ele usou na hora certa. Filho de Davi. Não há no Velho Testamento nenhum milagre que Deus tenha curado de cegueira alguém. Não há no Velho Testamento. Vocês me ajudem de lembrança? Não, pastor, diz aí para a gente. Não há no Velho Testamento ninguém que foi aberto os seus olhos à visão. Mas havia a crença que só o Messias, na profecia de Isaías, que daria vista aos cegos. No reino messiânico, milenar dele. Dá uma olhadinha, por favor, continuemos o texto. E muitos repreendiam. Ele dizia, tem misericórdia de mim. Ele não dizia assim, deixa eu falar com o homem, rapaz. Não. Ele dizia, tem misericórdia de mim. Vamos ler uma só voz o verso 49, podemos juntos? Há uma só voz? Parou Jesus e disse o quê? Chama-o. Chamaram, então, o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ei, o dono da festa, o dono da caravana. A caravana da vida tem uma liderança. E quem está na caravana da vida obedece o seu líder, que é Jesus Cristo. Nós somos seguidores da caravana da vida. O que o Senhor da caravana da vida mandar fazer, nós fazemos. Parou a caravana. Senhor, Jerusalém é mais importante do que um mendigo, do que um rapaz que não tem nem nome, nem documento, é um Zé Ninguém. A vala comum está aberta para ele. Jesus parou e disse, chamai-o. Tem bom ânimo, feliz, ele te escolheu. Se fosse nós, né, contextualizando, estaria, pega teu celular porque vai ser massa, vai ser, eu vou ganhar uns 1000 likes só compartilhando o que ele vai dizer. Pai! Aí todo mundo com seu celular, tudo pronto, dizendo aí, o casé. Ei, vamos parar aqui a transmissão da Globo, aqui a transmissão do Olímpico, da Festas Olímpicas aí, da Olimpíada, porque agora vai ter algo inédito. Eu não sei se a vida parar para você. É muito difícil, viu? O teu patrão amanhã parar, a tua escola parar para você, os teus clientes pararem para você. Olho no olho, vou dar essa pausa dramática. Pausa dramática agora. Mas Deus para você. Deus para você. Deus tem compaixão da gente. Deus para por mim e por você. É hálito a hálito aqui. Deus para por nós. E Ele sabe teu nome. Ele sabe quem somos. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ele te chama. O Mestre está nos chamando, meus irmãos, sempre. Vamos continuar. Bartimeu buscou a Jesus de forma humilde, mas também de forma perseverante. Veja a objetividade de Bartimeu. É interessante aqui que o verso 50, você pode ler comigo? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Toda vez que eu leio aqui, eu digo, eu acho que Marco exagerou demais. Precisava disso, Marco? Será que Marco não está exagerando? Porque está se sentado, ele te chama, um cego levantar pulando e assim, não. Da mão, porque ele não tem noção geográfica. Por mais que ele já entenda e conheça o seu ambiente de deslocamento, mas ele não tem a segurança de um salto. Eu digo, Marco, vai devagar. Meu querido. Quem sabe para quem vai, não ter medo de pular. Eu sei para quem eu vou para Jesus, aos seus braços. Aqui eu racho completamente com Soren Kierkegaard, que diz que a fé, está sendo gravado, né? Então eu ia pular aqui. A fé é o puro do escuro. Atrás de um chapéu escuro que não existe o que você acha. Sabe quem é Jesus? É aquele que está ao teu lado, você não vê, mas ele está contigo agora. Pela fé, pule e vá a Ele, e dá sua vida a Ele, porque Ele é o Senhor da tua vida. Pule, em certo momento, nós somos cegos de pai e mãe. E até de Deus. Mas Jesus está assim.
Descer eu desço, subir é outra coisa. Lançando de si a capa. Eu me lembro dos meus irmãos pastores que me ensinaram. Eles dão muita ênfase à capa, que prejudicava ele. Não, eu não vou entrar nessa miudeza. Ele lançou a capa porque era o que tinha, atrapalhava. Lançou a capa. Ei, tem algo mais importante do que Jesus? Eu vou agora. Olhe, dependendo de algumas audiências, com o governo, com o prefeito, com o vereador, o que for, a gente, do jeito que está, já vai. Quanto mais quando somos chamados por Deus. Eu não vou gastar tempo dizendo a capa. Sabe o que você tem que fazer? Se Ele chamou, vá correndo aos pés e beije, dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és de 10, Tu és o Filho bendito de Deus. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me encontrou no meio do anonimato. Verso 51, você pode ler comigo, gente boa? Podemos ler juntos? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Ei, veja como está terminando o dia do Bartimeu. Começou a mesmice. Ficou sabendo que ia ter uma passada de gente, de alguns peregrinos, porque era a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa tem muita gente indo para Jerusalém. Ele disse: opa, é o período que eu vou pagar a conta da geladeira, é o período que eu vou trocar alguma coisa, é o período da mendicância bom. Depois que passar a Páscoa, a festa da Páscoa, vai ser aquela ladainha. Aí ele diz: opa, gente, hoje está passando Jesus. A minha vida não vai ser a mesma, não. Tem misericórdia de mim, Jesus, ajuda-me, tem compaixão. Aí Jesus, gente, tem tanta teologia nesse verso 51. Perguntou-lhe Jesus: ô Marcos, Jesus não é onisciente? Por que perguntou-lhe Jesus? Ele não sabe todas as coisas, não é o Filho de Deus encarnado. Por que perguntou? Qual a importância disso aqui, Marcos? Que humanização é essa? Que provocação, que diálogo é esse que o sagrado faz com o profano? O sagrado provocando o profano, dizendo: que queres? É o sagrado. Porque a regra é o profano dizendo ao sagrado: me ajuda. E aqui é o sagrado dizendo ao profano: que queres que eu te faça? Se submetendo, se deixando sugerir pelo profano. Meus irmãos, eu queria cantar para dizer: se isso não fosse amor, o céu não é real, não há estrela no céu. Aqui está o amor, aqui está o amor. Aqui está toda a quebra de paradigma religioso. O profano sendo valorizado pelo sagrado. O que queres que eu te faça? Olho no olho, vocês estão comigo? Eu vou fazer essa pergunta olhando para vocês, como se fosse Deus perguntando a mim e a você: Romeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sabe pedir, porque uma oportunidade dessa demora milhares de outras possibilidades. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Podemos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Senhor, Tua palavra está sendo exposta agora. Chegamos num ponto onde os dois mundos estão se tocando. O mundo dos homens e o Teu mundo. E o Senhor está perguntando durante a história toda: o que queres que eu te faça? Responda ao Senhor agora. Amém. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Eu tive um professor, Valmir Soares, lá do seminário. Um poemênica fantástico, um bom teólogo, poemênica dele perfeita, bom pregador. Mas gostava de comer muito doce, mas doce com força, Diego, com força. E não tinha muito controle com a diabetes.
Eu me lembro que no meu último ano de seminário, ele pedia para alguém, reverendo Diogo, ler a Bíblia para ele expor. Valmir Soares. Ele dizia assim: é triste terminar a vida sem ver. Eu vou descrever mais ou menos algumas coisas que eu já vi. Saí de Caruaru aos 17 anos, indo para Recife. Como eu fiquei encantado subindo as serras da Russa. Melhor, descendo a Serra das Russas. Como eu fiquei encantado quando vi pela primeira vez a Praia de Boa Viagem. E o que falar de Olinda, da Ladeira da Misericórdia. E algum dizia, e o afinador do piano levava e trazia o piano, subindo e descendo. Quantas coisas belas eu já vi. Já comprei até peixezinho para levar para casa, por menino, e botar lá e ficava olhando os peixes. Gosto de criar passarinho, gosto de criar animais, de viajar. Que delícia um bom prato, como é bom ver. Mas terminar sem ver, sendo levado pelas mãos de outro. Que tristeza, Senhor, que eu torne a ver. E Bartimeu tornou a ver, por obra e graça do Senhor. Deixa eu fazer uma aplicação, que você torne a ver, por meio de Jesus Cristo, como o mundo é belo, como o mundo é feliz, como o mundo é menos religioso e mais relacionamento com Deus, como o mundo é mais de glória a Deus e menos eu. Importa que ele cresça, que nós venhamos diminuir. Amém? Olha como termina o texto. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Zaqueu estava pedindo apenas por cura física. E saiu aí com mais do que uma cura física, que já estava de bom tamanho, concorda comigo? Ele saiu com a salvação, a tua fé te salvou. Eu quando li esse texto, primariamente, eu pensava que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eu era pequeno. Aí fui sabendo explicações. Aqui está falando soterologicamente, a tua fé te salvou. Muitos poderão ser curados por Deus, ok, mas nem todos os curados serão salvos. Mas todos os salvos serão restaurados em glória em Cristo Jesus. A tua fé te salvou. O homem que chegou 5 da manhã, porque ficou sabendo que ia ter uma caravana, ia ganhar um bom dinheirinho, sentou lá, disse assim: hoje eu vou descolar legal, hoje eu vou colocar meu melhor repertório. Homem, me dê um trocadinho, sou um ceguinho. Terminou o dia ouvindo assim: vai, a tua fé te salvou. Não foi dizendo assim: leva ele. Não, vai, caminha, você está vendo. Agora a visão plena, a tua fé te salvou. Voltem para casa, vendo quem é Jesus. Ao ver quem é Jesus, a fé nele nos salvará sempre. Amém. Venha à igreja presbiteriana do Pirangi. Venha conhecer Jesus conosco, porque aqui nós falamos que aqui tem salvação, porque aqui é apresentado Jesus Cristo. Diz o texto: vai, a tua fé te salvou. Diz também, e imediatamente tornou a ver. Além de termos a salvação aqui, ele foi curado. Não deixa dúvida que a cura foi por meio de Jesus Cristo. Quem curou foi Jesus. Não foi pensamento positivo. Você pode comprar 10 livros de pensamento positivo amanhã, colocar na cabeça, fazer o resumo. Pode escutar o coach, pode escutar o que for. Eles não salvarão a tua alma, mas entrega a tua vida a Ele, a Jesus Cristo, e Ele salvará você do inferno, da condenação eterna. E queira Ele curar o teu físico. Não deixa dúvida, não foi a palavra, não foi a perspectiva, a perseverança, a expertise de Bartimeu que o curou. Foi Jesus. Jesus salva, Jesus cura, e diz o texto também: e foi guiado por Jesus. Sabe como termina? E seguia Jesus de estrada fora. Aqui é uma felicidade. Aqui dava uma boa expressão de uma orquestra, dizendo assim: vamos cantar o triunfo do miserável entrando na glória celestial, o pobre sendo rico ao lado do Senhor dos senhores. E foi seguindo. É mais do que seguindo, é mais do que acompanhar, e seguia Jesus estrada fora. Assim termina na vida de de Bartimeu aqui, a compaixão divina. Ora, senhores, concluo. Entre nós e aquele que nos atende o pedido, que é Deus, está Jesus Cristo. Podemos pedir àquele que pode todas as coisas, que é o Deus, o ontem, o ser todo-poderoso. Entre nós e Deus está Jesus Cristo. Por meio da cruz, podemos pedir sem nenhuma vergonha: batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei,
Pois todos que dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou como ele disse: Mestre, Rabone. Só foram 2 momentos que apareceu esse título para Jesus. Aqui e quando Maria, na ressurreição, vê Jesus, disse: Rabone, mestre, professor, meu Senhor, meu orientador. Possamos pedir. Tudo é possível ao que crê por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar nesse momento de oração. E Diego vai estar louvando a Deus com o cântico.